salva as flores, respeito quem as fez, conservando a tradição. Viva o nosso São Hoje eu vim contar uma história para você, uma história cheia de outras histórias, uma história cheia de vida, de cultura, uma história que contou com a colaboração de muita gente de fé, uma história sobre a Folia de Reis de Guaxupé. Mas antes de te contar como tudo acontece, antes da história das companhias de reis, eu quero que você conheça a história de quem cuida e incentiva diariamente e com muito amor as companhias de reis e tudo que é relacionado ao folclore em Guaxupé. A Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore, a GDF. Tudo começou em 1992, quando Kleber Figueiredo de Sá foi convidado pela Marta Ferreira, diretora de cultura na época, para coordenar o trabalho de estruturação da Casa da Cultura lá no antigo prédio da estação ferroviária, na FEPASA. O Kleber colocou como uma das metas resgatar, valorizar, promover as culturas populares de Guaxupé, como o artesanato, a capoeira e a Folia de Reis. Ele passou a promover grandes feiras, onde ele sempre incluía como atração artística a capoeira e a Folia de Reis. Nessa época que foi percebida a necessidade de unir toda essa diversidade cultural de Guaxupé em uma associação. E aí, entre 1992 e 1999, nós tivemos uma época em que aconteceram muitas feiras e encontros com apresentações da Folia de Reis na cidade e na região. E foi nesse período que começaram as negociações para a fundação da associação. Para se ter uma ideia da importância de tudo isso, em janeiro de 2001, Kleber foi convidado pelo ator Marcos Frota para levar a Folia de Reis para o Rock in Rio, onde eles fizeram uma apresentação magnífica, né? E foi assim, sem fins lucrativos, que surgiu a Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore. Foi fundada em janeiro de 2003 pelos representantes e integrantes dos grupos de companhias de reis e pastorinhas. Foi registrada em 2005 pelo José da Silva, presidente da associação na época, e em 2007 foi reconhecida na gestão do prefeito Abrão Calil Filho como utilidade pública municipal e estadual. O objetivo da associação era organizar as companhias de reis existentes na cidade. Foi pensando unicamente na preservação da história, das crenças do povo de Guaxupé e da região que a associação foi fundada com muito trabalho, o esforço incansável do José da Silva, presidente na época, e o apoio das integrantes do grupo musical A Quatro Vozes, essas feras que são aqui de Guaxupé e que colaboram em todos os sentidos desde a fundação da associação. A Folia de Reis foi muito, não sei se o termo vai ser muito forte, massacrada. A questão de bebida, sabe? Folia de cachaceiro, não vou receber não. Então tinha essa, por falta de informação, de apoio nesse ponto. Naquele tempo, a polícia corria atrás para parar, sabe? Eles iam atrás. Às vezes era 7 horas da noite,
algum vizinho via que estava cantando, era baderna, né? Era considerado baderna. Então ligava para a polícia, eles iam, pode parar. E se não parasse, eles pegavam a bandeira, levavam para a prisão, levavam a bandeira com o instrumento e fechavam na delegacia. Aí o delegado liberava na hora que ele queria. Saía muita confusão em folias, porque existia muita bebida. Então era sempre gente boa, pessoal bom, mas aquele momento tornava-se para eles uma festa, uma alegria muito grande, que não deixava de ter uma bebida e isso acabava causando problemas. Não existia, na verdade, organização. E aí, o que a gente conversava com uma pessoa, com outra, aí o Elias falou assim, vocês tinham que criar, ele não é minha área não, porque eu nem sou muito chegado, não acompanho muito. Elias José. Eu não acompanho muito companhia e tal, não é porque eu não gosto não, é que tem outras coisas que a gente prefere e tal. Mas eu acho, já que vocês gostam, para acabar um pouco com esses problemas, um pouco de problema que vocês têm, vocês tinham que criar alguma coisa que registrasse, tivesse um registro. Aí eu fui correr atrás, levei para o promotor, e aí aqueles negócios. Ele olhava uma coisa, falta isso. Você ia atrás, quando ele levava lá, falta isso. Nós levamos 2 anos depois que eu dei a entrada nos papéis. 2 anos depois. Aí ele pegou e passou tudo para mim, aí nós levamos. E aí ficou faltando o dinheiro, né? Porque para ele se registrar, você tem que pagar aí antes, senão ele não registra. Falei, e agora? Aí foi aonde eu fui atrás das 4 vozes. Aí cheguei lá, falei, olha, eu vim aqui, não é dia não, vocês estão para festejar, até estava assim de gente, a família dela, que o povo tudo lá. E eu vim para pedir uma ajuda para vocês, se vocês puderem ajudar. Aí foi aonde que ela falou, o que vocês estavam precisando? Eu falei, não, é o registro, o dinheiro do registro. Ela falou, não, pode correr atrás que a gente arruma. Aí eu fui saindo, despedi deles, fui saindo para vir embora, ela chamou eu para trás, falei, vem cá, não, já vai, leva o dinheiro, já fica com o dinheiro, que aí senhor... Aí elas entraram entre elas lá, dividiram, cada um deu um pouco e eu já saí de lá com o dinheiro, né, para registrar. Aí não via passar os feriados de Natal para ir lá, né, no cartório, né, e já pagar. Aí ficou 186, e aí foi aonde que surgiu a associação. A gente vai lembrando, né? A gente vai ficando emocionada com essas histórias, né? De lembrar também que o trabalho da nossa música pôde ajudar e fundamentar uma associação, né? E a associação, na verdade, a Folia de Reis sempre existiu, né? Sempre esteve lá em Guaxupé, assim como as manifestações culturais estão nos lugares, mas é sempre muito espalhado, né? Cada grupo no seu lugar, não tinha uma junção, não tinha um alinhamento. E quando abre, então, a associação, a conversa das companhias começam a ficar mais alinhadas, todo mundo começa a pensar mais ou menos parecido, os objetivos começam a ser objetivos mais comuns, e aí, assim, os foliões, tanto os foliões como os responsáveis pelas companhias, começam também a montar projetos coletivos. Isso ganha uma força de identidade que é muito grande. Então, eu acredito que com a abertura da associação, a força da manifestação cultural da Folia de Reis cresceu muito. A mudança foi muito grande, foi radical a mudança, foi realmente de um amador para profissional. Nós chegamos a fazer depois até encontro de folias de reis na Igreja Santo Seis, lá no Parque dos Municípios. Chegava, folia de reis começava a chegar às 8 horas da manhã,
a última chegava às 8 horas da noite, entravam na igreja, foi uma coisa muito bonita. Então, o que ficou realmente para mostrar aí, ou para cada cidadão ter na realidade sua origem, sua base de vida, né? Porque isso fez e faz parte até hoje. Uma associação, eu acho que ela tem muitos atributos. Um deles, eu acho que é proteger mesmo a história, né? Proteger esse bem, que é um bem imaterial, que é cultural, que é religioso. Então, eu acho que tem muitas vertentes que uma associação, quando ela existe, né? Ela existe até como um documento. Alguém quer, sei lá, saber de alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai poder informar, que vai poder contar essa história. Então, para mim, é como se fosse a bandeira mesmo. Se a gente for falar assim, sabe, na linguagem da Folia de Reis, uma associação é uma bandeira. É aquele que impõe a bandeira, e a bandeira diz do que vem, né? Durante o ano, são realizadas várias reuniões onde todos os grupos têm oportunidade de se apresentar em várias cidades da região, não é só em Guaxupé. Mais um feito da associação foi que ela revitalizou a festa da Igreja Sagrada Família e Santos Reis, que acontece no domingo seguinte ao dia 6 de janeiro. Vocês já vão entender a importância desse dia. Bom, trabalhar a preservação e o resgate da cultura popular para as novas gerações, sem descartar em nenhum momento o aspecto religioso, a fé, a oração e a devoção, é o lema da associação. Como incentivar o jovem, né? Como plantar essa sementinha? Ao meu ver, pela associação, através de oficinas, de como estruturar uma companhia, aulas de canto, aulas de instrumento, entendeu? Até mesmo os bastiões, né? Mostrar o que é ser um bastião, né? Qual é cada função que um folião de companhia de reis executa dentro de uma folia. Então, assim, ao meu ver, da parte da associação, eu acredito que o caminho seja esse. E hoje eu vou contar para vocês as histórias sobre as folias de reis. Histórias essas que estão registradas no livro Folia de Reis, Identidade Cultural de Guaxupé. Um projeto lindo que nos permitiu estar aqui hoje, contando para vocês tantas curiosidades e dados históricos importantíssimos sobre essa parte incrível do nosso folclore. Nós vamos hoje poder entender o que é a Folia de Reis, como ela surgiu, como ela funciona, como ela veio parar aqui no Brasil e os motivos que a fizeram se tornar tão importante para a nossa cultura. A Folia de Reis, ela é uma manifestação cultural muito antiga. No Evangelho de Mateus, nós temos a origem e o fundamento desses festejos, que recordam a jornada dos 3 reis magos que deixaram sua terra natal para visitar e honrar o Filho de Deus em Belém. Sobre como foi essa visita ao menino Jesus, existem inúmeros contos e alguns muito curiosos. Quando falamos em reis magos, nos 3 reis magos, logo vem na nossa mente os nomes de Melchior, Baltazar e Gaspar, né? Que são nomes consolidados pela tradição popular. Mas esses nomes não estão presentes no texto do evangelista Mateus. Por quê? Porque não se sabe ao certo a origem deles. Sabe-se que eles vêm do Oriente para honrar, presentear e adorar o menino Jesus. Alguns estudiosos trazem histórias bem diferentes umas das outras quando se trata desse assunto. Nós tivemos um teólogo chamado Orígenes, que relatou divergências sobre o número de reis que foram visitar o menino Jesus e sobre como foram ofertados esses presentes a ele. Os sírios e os armênios falam em um número de até 12 reis magos, que provavelmente não eram reis,
mas uma casta de sacerdotes, sábios, conselheiros, astrólogos, astrônomos muito respeitados de uma religião chamada zoroástrica na Pérsia. Outros acreditavam que os reis magos viessem da Arábia, por ser uma região que possui grande produção de incenso e mirra. 2 dos 3 presentes que foram ofertados ao menino Jesus, segundo a história, além do ouro. Sobre os significados desses presentes, primeiro, que é um costume oriental oferecer presentes a uma grande personalidade, e nascia, né, o Filho de Deus. Então, o ouro representava a realeza de Jesus. A mirra, além de ser uma resina antisséptica usada em embalsamentos desde o Antigo Egito, ela representava a humanidade e o sacerdócio de Jesus. E o incenso falava da sua divindade. Várias histórias são contadas, né? Não só de como foi a visita dos Reis Magos, mas também de como e quando começaram as festas de folia de reis no mundo. Segundo o calendário de tradição católica, elas iniciaram no século V e eram celebradas tanto no Ocidente quanto no Oriente. Também tem referências dessas manifestações que hoje chamamos de folia de reis, companhia de reis, terno de reis, reizado, entre outras denominações, encontradas nos remotos autos religiosos medievais, que eram muito comuns no século XI, que também eram conhecidos como autos natalinos na época, nos quais era representada a cena de adoração dos magos ao menino Jesus como uma parte central das atividades. Agora, aqui no Brasil, foi o processo de colonização que trouxe a folia de reis por volta de 1534. Os jesuítas, eles utilizavam desse festejo como forma de catequizar os povos indígenas e africanos que eram escravizados aqui. Porém, com o tempo, a folia de reis tornou-se uma festa de resistência. E essa mistura tão grande de povos aqui no Brasil fez com que se tornasse um festejo lindo e riquíssimo culturalmente, justamente por essa diversidade toda de sons, de instrumentos. Só que tudo isso acontecia, essa festa toda acontecia sem perder a devoção ao menino Jesus, à Virgem Maria, a São José e aos 3 reis magos. Ah, mas a questão do santo, mas os magos não foram considerados santos. Entendo e compreendo qualquer tipo de ponto de vista, mas como a gente vem estudando, a gente procura saber a história, o foco principal é o menino Jesus. Você vê que o centro, se pegar qualquer bandeira, o centro da bandeira é o menino Jesus, o foco é ele. E que é a questão de eles não fizeram milagre ou eles não são santos. Cara, eles estiveram lá, eles beberam da fonte, então não tem como ser mais santo, mais abençoado, né? E a gente não sai para cantar pros santos reis, a gente canta através dos santos reis para louvar o menino Jesus, que é o próprio Cristo, né? Então, quando se fala em Jesus, não há A, não há B, não há religião, é um povo, é uma nação só. O período em que a cultura das festas de folia de reis se estabelece para nós, fica forte e passa realmente a fazer parte da nossa cultura é no século XIX. Acontecendo do jeitinho que é hoje. Um grupo de pessoas que sai visitando as casas, tocando e cantando músicas alegres em louvor aos santos reis e ao nascimento de Jesus, dos dias 25 de dezembro ao dia 6 de janeiro. A Folia de Reis ela é uma manifestação cultural e religiosa. Ela veio junto para o Brasil com os portugueses, né? Houve essa ensinação. E eu creio que ela é vamos dizer assim, uma extensão da igreja hoje, falando da parte religiosa. Porque através de cantos, de versos, de poemas declamados, a gente consegue fazer uma evangelização. Porque onde a igreja não consegue chegar, eu creio que a Folia de Reis, através disso, ela faz essa extensão da igreja mesmo. Eu queria
como se fosse uma pastoral, vamos dizer assim. Obrigado, Cristo amigo, pelo vinho e pelo pão, que nos irmana contigo, numa perfeita união. Agradecemos, Senhor, o dom imenso da vida, a fé, a esperança, o amor e a terra farta e florida. E essa tradição se mantém viva em muitas regiões, mas é a nossa querida Minas Gerais que tem o maior número de foliões. São mais de 4.000 grupos. Outra coisa muito interessante é que a Folia de Reis, ela é uma manifestação de característica profano-sagrada. Como assim profano-sagrada, né? Vamos lá. A atitude diante do sagrado está ligada a uma situação de reverência, de religação do ser humano com Deus. E a atitude diante do profano está relacionada à descontração, essa irreverência que tem as festas. E antigamente, essas festas de cunho profano religioso não eram bem vistas pela igreja. Acontecia uma marginalização das práticas populares nessa época, onde eram inclusive denunciadas quando ocorriam pelo catolicismo tradicional. Já as décadas que se seguem, onde a partir daí a tradição da Folia de Reis vem a se estabelecer fortemente na nossa cultura, elas apresentam um momento de reconceituação da igreja sobre a cultura popular. Por exemplo, a Catedral de Guaxupé realizou em 2012 a primeira missa em louvor a Santos Reis e desde então recebe as companhias de reis que fazem apresentações lá mesmo no presépio da catedral logo depois das missas durante todo o mês de dezembro. Aqui em Guaxupé também tem a igreja chamada Sagrada Família e Santos Reis, onde todos os anos a associação mesmo organiza a Missa de Santos Reis, que ocorre a partir do dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, ou a partir dessa data. E além da missa, as companhias fazem apresentações durante todo o dia. A volta para a igreja se deu, sem sombra de dúvida, através da associação. Isso sem comentários. Por quê? Cara, por a questão da organização. Você vê que das companhias está levando a Folia de Reis a sério, se profissionalizando. Então não é só mais uma folia ali, cachaçada, vamos dizer assim, o termo popular. Não, eles estão levando a sério, eles querem evangelizar, eles querem se profissionalizar. Então já começou a ser vista com outros olhos. A Folia de Reis tem muitas curiosidades interessantíssimas também sobre como tudo deve funcionar e é muito bem organizada. Cada um tem uma função a cumprir para que tudo aconteça como se planeja nesses dias de caminhada. Cada um que participa tem a sua função muito bem especificada. Uma Folia de Reis, por exemplo, ela precisa ter um embaixador, que é o maior responsável. Ele é encarregado de organizar, de manter o grupo unido, além de ser a voz que inicia a cantoria. O embaixador, ele tem que ser um grande conhecedor das Sagradas Escrituras para poder improvisar os versos característicos para cada local que chegam, além dos tradicionais. As companhias de reis têm o escrivão, que é o integrante responsável por recolher e anotar todas as ofertas recebidas. E para fazer a cantoria toda acontecer, a Folia de Reis tem o respondão, o ajudante, o contrato, o tipe, o retipe e o contratipe, o tala e o contratala, todos responsáveis pela cantoria com suas vozes e instrumentos. Cada folia tem a sua bandeira, que é o objeto mais sagrado das folias. A bandeira de Santos Reis, ela é sagrada, abençoada, ela é respeitada por todos. Ninguém passa por ela sem beijá-la, é um sinal de respeito. Ela é entregue temporariamente pelo bandeireiro, outro cargo igualmente importante dentro da companhia. Sua função é cuidar da bandeira e conduzi-la durante a caminhada. Ele que a entrega ao dono da casa onde a folia passa, para abençoá-la e receber os donativos oferecidos pela família.
A função do bandeireiro dentro da companhia é cuidar da bandeira, contando com a proteção dos bastiões, que sejamos sinceros aqui com o outro, né? É uma das funções que mais chama atenção e causa curiosidade, pela questão da fantasia, das máscaras, né? Mas afinal, o que é um bastião e qual a finalidade de tanto aparato? Os bastiões ou palhaços, historicamente, eles são soldados que teriam saído em perseguição ao menino Jesus, a mando do rei Herodes, para matá-lo, mas que depois se convertem. Ou ainda, segundo outras histórias, seriam camponeses fantasiados que, em frente ao Rio Jordão, tentam distrair o rei Herodes e proteger a passagem do menino Jesus. O uso de máscaras tem o objetivo de impedir a identificação pelo rei e, dessa forma, não serem acusados de traição. Os bastiões estão sempre com máscaras e vestidos com roupas bem coloridas. Importante, segurando a espada de madeira que é usada para defender a bandeira. O bastião ele deve ter conhecimento das profecias tanto quanto o embaixador, para que em alguma eventualidade ele esteja apto até para substituí-lo. Tem A ou B, ou o bastão A, o bastão B, o folião A ou B, não, é todos, é uma junção. Não adianta nada uma companhia, se não tiver o bandeireiro, não está completa, se não tiver o bastão, não está completa, se não tiver a bandeira, não está completa, se não tiver o rapaz, se não tiver o devoto para oferecer o almoço, não faz sentido. Então, cada um na sua função e fazemos aquela junção maravilhosa. Ao redor dos foliões, existem várias pessoas que dão suporte à saída de uma companhia de reis e das pastorinhas. São as costureiras, que fazem as fardas, os motoristas, que transportam os grupos, os artesãos, que constroem as máscaras, e por falar nisso, Guaxupé tem uma tradição muito bonita de construção de máscaras de bastião. Um trabalho que exige muita dedicação e habilidade e que desde os primórdios das folias de reis na cidade traz grandes personalidades, como foi o senhor José Henrique da Costa, mais conhecido como Zé Pilintra, o seu Alcides Cândido de Araújo, e atualmente nós temos o nosso querido senhor Alquimedes, que desde criança tem o dom para trabalhos manuais e que com 6 anos de idade já acompanhava a folia de reis que pertenceu ao seu tio e ao seu pai. A primeira máscara foi um empurrão do meu tio. O moleque tá precisando de uma máscara e não tinha, ele não tô falando, como é que eu vou fazer? Ele não quer pular sem máscara. Todos os baixão com máscara. E ele pulando ali, que molequinho pulando, ele queria ter a máscara igual os outros, né? Meu tio já olhou em mim e falou, você mesmo, vai ter que fazer essa máscara. Eu falei, cara, eu vou fazer uma máscara. Aí foi indo, fui sofisticando as máscaras. Eu fui evoluindo nas máscaras, né? Cada vez mais melhor. Aí depois, o povo aí já começou a vir encomenda. Os povos já começaram a encomendar, falaram, vem cá, agora estou enrolado, encomendar máscara, vai que eu faço uma máscara, o povo não gosta. Aí começou a vir encomenda, eles começaram a gostar, rapaz, começou a gostar das máscaras que eu faço. Aí começou a aparecer gente de todo quanto é lado aí. A maior parte das coisas que eu uso são coisas que eu bolo da minha cabeça. Eu vou fazer uma máscara, mas eu quero usar um produto aqui que vai ficar firme, vai ficar legal, né? Aí eu fico fazendo você viu aqueles cientistas loucos que fica fazendo teste com aqueles... Sim. Vai ver uma coisa que vai dar certo. É um laboratório que o senhor tem. É tipo um laboratório. Eu faço um tipo de coisa assim, eu vou fazer uma coisa aqui para ver se dá certo lá, que não vai estragar, que não vai acabar logo. Então eu fico fazendo aquele teste. Faço o teste. Se não deu certo, jogo no lixo. Aí eu vou bolar de novo, até dar certo. Você vai fazendo aquela tentativa. Quando dá certo, você para naquilo. Muitas coisas eu crio da cabeça mesmo.
tem muito significado, viu? Muito significado. E o prazer, né? Eu tenho um prazer danado de fazer as coisas e as pessoas que vêm sempre vêm me incentivam. Oh, isso é uma beleza, não é? Com certeza. As pessoas incentivando você. Você sempre tá de bem com o povo, de bem com a vida, né? De bem com o povo. E eu sempre penso comigo, às vezes eu falo, penso comigo, eu falo, olha, eu não posso falar que sou um cara azarado nem nada, eu sou um cara abençoado por Deus, porque tudo que eu penso em fazer, eu assim, peço que Deus me dá uma luz, né? Sempre eu estou de bem com a vida, graças a Deus. Como eu disse no comecinho, vocês iriam ver muitas histórias e na verdade tem muito mais para ser contado. Hoje podemos conhecer como tudo começou, os princípios e ideais, mas cada folia conta uma história. E inclusive nós produzimos um vídeo que é do 17º Encontro Folclórico, onde você pode conhecer um pouquinho de cada uma das companhias de reis participantes. É só clicar no link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Todas essas histórias só puderam ser contadas graças à Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore, ao grupo musical A Quatro Vozes e a todas as pessoas que colaboraram na produção deste livro, que nos permitiu contar tudo o que vocês ouviram hoje sobre essa cultura maravilhosa e sobre essa associação incrível que Guaxupé tem. No próprio livro, tem um agradecimento que não poderia ter sido melhor elaborado. Nele diz o seguinte: a todos os embaixadores, mestres, músicos, fineiros, pastorinhas e bastiões que passaram por este mundo e aos que ainda estão por aqui, agradecemos por toda a fé, devoção e resistência que levaram em suas bandeiras nossos pedidos. Agradecemos a Deus, Jesus, Maria, José e aos Santos Reis. E nós também aproveitamos para agradecer você por ter passado esse tempinho aqui com a gente, dividindo tanto conhecimento sobre a nossa cultura, sobre o nosso folclore. A você, nosso muito obrigado.